O título dela é Uma Vida Cheia do Espírito, do início ao fim. Amados, Deus tem uma vida abundante para nós. Está lá em João 10:10. Diz o seguinte, que o diabo veio para matar, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em escassez, que tenham uma vida abundante. Então o Senhor nos chamou para termos uma vida abundante do início ao fim. Vocês estão lembrados do apóstolo Paulo falando? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha para mim, amados, não conversa com uma pessoa do seu lado não. Vem aqui comigo. O apóstolo Paulo fala que nós temos uma carreira a percorrer. Jesus tinha um propósito a cumprir. Todos nós temos uma jornada a percorrer. Então ela tem um início, que vou te falar bem a verdade, preste atenção aqui comigo. A jornada nossa, ela começa antes de você nascer de novo. Deus já estava trabalhando na sua vida e na minha vida. De uma certa maneira, Deus estava ali nos guardando. Mas depois que você nasce de novo, você tem olhos para ver. Amém? Você tem olhos para enxergar. Então há um propósito na sua vida. Só que você deve viver uma vida abundante do início ao fim. O Senhor te chamou e nos chamou para vivermos uma vida abundante do início ao fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. E essa mensagem aqui serve para dois tipos de pessoas. De repente você está aqui me ouvindo. Pastor, eu ainda não tenho uma experiência com o Senhor Jesus. Essa palavra é para você também. Muito bom que você esteja aqui. Fala, pastor, eu nunca entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Essa palavra é para você. Mas é também para todos os irmãos que de repente, no meio da caminhada com Cristo, em algum momento você cansou. Estou cansado. Estou exausto. Estou desanimado. Para você. Em algum momento, você, na sua caminhada, você caiu. De repente você está aqui hoje. Você caiu na sua caminhada. Teve um momento que você caiu no pecado. E você desanimou. Você falou assim, não tem mais jeito para mim. Essa palavra é para você. Talvez você veio aqui hoje por um acaso. Um arranjo de Deus. Mas talvez você não. Você é aquele que, eu fui ferido, pastor, por um irmão da igreja, um líder da igreja. Um pastor me feriu, e eu estou aqui, e aí de repente na sua jornada, você parou, ou não, ou talvez você tomou uma decisão errada, em algum momento, você estava na jornada, imagina a sua jornada é essa aqui, em algum momento Deus falou, olha, segue reto, permaneça, mas você olhou para as circunstâncias, olhou para as adversidades, falou, não, eu vou para cá, e de repente você entrou, num caminho que não foi bom, num caminho que deu em morte, em vazio, em distanciamento da vida, da igreja, dos irmãos, do fluir do Espírito. De repente você estava caminhando, você estava indo bem, mas o diabo ele tenta nos tirar. Olha aqui para mim, o diabo sempre ele quer nos tirar dessa vida abundante. Você que já nasceu de novo, o que ele quer fazer com você? Ele quer te neutralizar. Ele quer te colocar, vamos fazer silêncio, aqui comigo, gente. Receba essa palavra. O diabo de repente ele quer te neutralizar. Quem te neutralizou e falou, opa, muito bem, então o propósito não cumpre ali. Então o que ele quer fazer? Por várias vezes na minha caminhada, o diabo tentou me tirar. Todas essas situações. Já me vi cansado? Já. Já errei, já pisei na bola? Já. Já fiquei de repente fui ferido, me deixei
né, caí talvez ali numa lamúria, né, numa amargurazinha, já. Ou talvez já entrei numa porta que não deveria ter entrado, tomei uma decisão que não era a melhor. Tudo isso nós somos passivos. O diabo ele quer trabalhar isso, para nos tirar do propósito, da vida abundante. Há uma vida para ser cheia do Espírito do início ao fim, e todos que creem digam amém. Então, eu creio que Deus ele tem uma jornada para cada um de nós. Talvez você tenha começado bem a sua história com Deus. Preste atenção. Ano passado, eu fui no velório. E a palavra de Deus diz que é melhor estar no velório do que estar numa festa. Porque no velório você vai refletir. Você vai avaliar o que você tem feito com sua vida. Qual rumo você está indo. Eu estava no velório de uma pessoa muito querida. Ele foi meu funcionário, eu tinha um restaurante, ele trabalhou muito tempo lá. Muito querida. E em 2004, quando eu converti, eu cheguei do restaurante, transformado, cheio de alegria, apaixonado pelo Senhor Jesus. E geralmente o novo convertido, ele atrai mais pessoas, sabe por quê? Porque ele fala mais de Cristo, do que Cristo fez na vida dele. Amém? Sabia disso? Deus tem ministrado no meu coração, um novo convertido. Mas você pode manter esse coração de novo convertido o tempo inteiro, um coração sedento e apaixonado, onde você vai centralizar Cristo. Mas enfim, converti, passou um mês, ele foi no encontro. E esse rapaz foi no encontro, e ele era uma pessoa muito influente lá, um excelente funcionário. Nunca vi um garçom igual a ele, nunca vi. Né? Impressionante. E ele foi no encontro, e foram mais 4 pessoas, depois ele voltou e ganhou um monte de gente. E aí ele começou a liderar uma célula aqui no bairro, ali perto do posto policial, indo para Trindade. Estou com o nome aqui na minha mente, mas... Não, do lado direito, mais para dentro. Por aí. Tá bom que vocês estão comigo, eu estou vendo que vocês estão comigo. Estou angustiado alguns agora. Tem Dona Iris lá? Dona Iris. Pois é. Aí ele abriu uma célula. E a célula cresceu. E multiplicou. E multiplicou. E eu era discipulador, eu ia lá. Saía lá do Boiânia e ia para lá. Então, chegava lá, eu amava estar na célula dele. Ele colocava um som alto, era cheio de gente. Ele muito, muito vendedor, muito evangelista, e lotava de gente. E ele era ruim para cantar, mais ruim. Eu nunca vi ninguém que cantava mais ruim que ele. Se pensa em alguém desafinado, era ele. Eu sou, mas ele era assim demais. Era um negócio assim espetaculoso ver ele cantar. E a célula continuava cheia, para você ter uma noção. E a célula cheia. E ele ele foi ganhando tanta gente, que a célula multiplicou. E alcançou outros, e alcançou outros, e alcançou outros. Virou discipulador. Fazia encontro, ele levava aquele tanto de gente. Foi uma grande bênção, e cresceu em Deus, e ele estava indo muito bem dessa caminhada, mas em um momento ele cansou. Ele teve uma certa luta, no casamento, e circunstâncias, e aí ele cansou. E aí, de repente, ele deve ter sido também, talvez, ferido, caiu, até que um dia ele entrou na porta errada, e aí foi deixando, deixou de ser discipulador, deixou de liderar, e quando ele deixou da vida da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, se tem algo que é fundamental, se chama vida da igreja. Tem uma porção que Deus só dá na vida da igreja, na comunhão do corpo, no meio dos irmãos, não dá fora, é um pão que é dado aqui. Ah, mas tem um monte de gente com defeito, inclusive você e eu. Então nós estamos juntos. É assim que Deus faz. É na humildade dos irmãos que permanecem juntos em amor, suportando-vos uns aos outros em amor. As debilidades, mas aí ele saiu. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. E aí foi só degringolando, o casamento acabou, os filhos
se desviaram, um se perdeu terrivelmente, a outra engravidou e virou um peteca. A vida estava redondinha, tinha as dificuldades, tinha as lutas, mas estava indo, em algum momento ele saiu. Deixa eu te falar algo. O que aconteceu? Esse irmão precioso, homem de Deus, tinha nascido de novo, mas foi apagando o brilho, apagando o brilho, apagando o brilho, apagando o brilho, e começou a entrar em portas horríveis, horrendas. E aí, a consequência, nós estamos no tempo da graça, mas todo pecado que você comete, há uma consequência. E aí, destruiu tudo. Chegou na reta final, ele sofreu um acidente e ficou com um problema na perna e quase morrendo, mas aí recuperou, mas aí no decorrer, ele faleceu. Mas não era para ser assim. Você sabe que nem tudo que acontece aqui é vontade de Deus. Deus permite, mas nem tudo que acontece é vontade de Deus. Deus, ele não faz o mal, não. Mas Deus nos dá liberdade. E ele, aquele que é nascido de novo, ele é verdadeiramente livre, amém? Quem é nascido de novo é livre, amém? Sabia disso? Você é livre para fazer e para não fazer. Você é livre para buscar a Deus, tomar consciência do que é melhor para a sua vida. Mas enfim, eu fui lá, com muito pesar, chorei. Mas engraçado que eu via, quando eu cheguei no velório, eu vi um tanto de gente. O João Pedro, acho que eu contei essa história para ele, lá para a minha família. Eu vi um tanto de gente que tinha nascido de novo, tinha sido influenciado e tinha sido abençoado pela uma parte da história dele. Tinha um garoto que está congregando no portal, que vai ser pastor. Pessoas que nasceram de novo, que foram edificados, familiares que nasceram de novo, foram abençoados. Só que aí tinha uma outra parte que gostava dele, amava ele como pessoa, mas não tinha sido tocado pelo Evangelho. E eu tenho convicção no meu espírito que eram pessoas que era para ele ter sido influenciado, para ele influenciar. Deus vai alcançar essas pessoas? Vai, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas, o que eu vi? Ele parou. Então, sabe quando era para ser, assim, eu creio que o velório de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é para ser repleto de paz, alegria e de vida e abundância, sabe disso? Pastor, mas no velório, sim, porque nós não morremos. Agora, feliz daquele que completa a carreira, combate o bom combate, guarda a fé e chega no final, há uma coroa reservada para aqueles que guardam. Só que é o seguinte, e ele se perdeu, e aí eu vi, eu falei, Deus, eu sei que o que ele fez em Deus não foi em vão e permanece e será contado diante de Deus. Mas só que havia algo para ser completado. Havia algo para concluir. Que Deus queria fazer na vida dele e ele perdeu. E ele perdeu a vida abundante. E ele se foi de uma maneira muito triste. Mas enfim, você está aqui, você está vivo. Fala assim, graças a Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós iremos completar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé, e nos está reservada uma coroa no final da nossa jornada. E todos que creem digam amém. Eu creio, aleluia. Irmãos, e Deus tem uma vida. A vida de Deus, ela tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A jornada nossa, ela pode ter adversidade? Sim. Ela vai ter dias difíceis? Sim. Vai ter dias que, tem dias que eu oro, falo, Deus, me livra da apatia. Eu estou apático, eu não quero nada, estou cansado, estou desanimado, estou frio, eu falo, Deus me livra disso. E eu só estou aqui por uma coisa, pela graça de Deus, que não me deixou parar. Não é que eu sou melhor, não, eu só não parei. Os obstáculos vieram e pela graça de Deus, eu clamei, me salva. E Deus me salvou. Não foi que eu pulei mais alto, ultrapassei o obstáculo, não. Eu só aprendi uma coisa, no dia mau, sabe o que eu falo, Carlos? Deus me salva. Me salva. Me salva dessa situação, me salva dessa situação no meu interior,
nesse desânimo, nessa apatia, me salva das tentações, me salva de escolher um caminho errado, mais curto, me salva. Eu só clamo isso. Eu sou que nem Pedro. Eu comecei a sair, nós somos que nem Pedro. Na nossa caminhada, você é aquele que está dentro do barco, Jesus te chama e você foi de encontro a Jesus, só que no meio da jornada, você começa a naufragar e você fala, me salva. E Jesus vai lá e te salva. Essa é a jornada. E aí você levanta e segue de novo. Aí você começa a cair, me salva. Ele vai lá e te pega no braço. Simples assim. Só que você não precisa de naufragar para clamar por salvação. Antes do problema, no meio do problema, fala, Senhor, me ajuda a sair dessa cilada. Eu estou no vale, mas eu quero subir para o alto dos montes. Amém. Mas olha só, por que eu digo que a nossa jornada pode ser boa do início ao fim? Não é que não terá problemas, problema teremos. Não é que será fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estarei convosco até a consumação do século. Amém? Todo aquele que se disponha a andar com Jesus, ele vai te guiar por toda a verdade. E olha só, 2 Pedro capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, multiplicação atrás de multiplicação. É como a onda do mar que não para. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quantos querem ter graça e paz sendo multiplicada, acrescentada na sua vida? Diga amém. Mas como isso acontece? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Você quer crescer e permanecer em Deus? Não pare de estudar. Por isso que eu fiz cursão, fiz o CTL. Por que eu venho para cá, Marli, dar estudo? Para não parar de estudar. Para crescer em conhecer a Deus. Por que eu venho orar? Para conhecer a Deus, para ver a Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você cresce no pleno conhecimento de Deus, você tem graça e paz sendo acrescentado. Vocês estão me entendendo? Por isso, amados, que liderar é de Deus. Sabe por quê? Porque liderar vai te expor ao estudo. Sim ou não? Você vai ter que orar, sim ou não? Sim. Por que discipular? Por que estar envolvido na vida da igreja é bênção? Por que fazer o cursão e o CTL é bênção? Porque vai te expor ao conhecimento de Deus e de Jesus. E aí quando você aplica isso, você desfruta de graça sendo multiplicado. Por isso que eu me expus sempre aos desafios. Sempre quando uma porta se abre, um desafio vem, eu oro, Deus fala, entra, eu falo, eu vou. Olha só, Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Então, amados, deixa eu falar algo para vocês. Tem dois exemplos aqui, do casamento. Então, quando você casa na lua de mel, eu lembro, meu Deus do céu, que maravilha, lua de mel, é de Deus, apaixonado, sem casado, desfrutando da minha esposa, e aí continuamos ali, né, passa um tempo, você está, né, na flor da paixão, tudo isso é de Deus. Só que alguns param de cultivar, tiram Deus do casamento, da história, porque casamento é criação de Deus, amém? E aí termina um casamento ruim, Deus quer isso? Não, deixa eu te falar uma coisa, eu falo diante do Espírito Santo, cada ano que passa meu casamento é melhor. Fala amém, Alain? Assim vai ser com você também. A cada ano que passa, eu tenho um casamento melhor. Eu cresço em desfrute da minha esposa. E bênção, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas é a vontade de Deus para a sua vida profissional. Que a cada ano que passa, pode ser que tenha um ano que seja difícil, pode ser que um ano você tenha decrescido na sua entrada, no seu rendimento, mas o ideal é que cada ano que passa, você vai crescendo profissionalmente e nos rendimentos, sabia disso? É a vontade de Deus. Mas olha só, mas tem alguns que começam bem o casamento e terminam mal, mas essa não é a vontade de Deus, né? Tudo que Deus está envolvido, toda vez que você chama Ele, você consegue vencer os obstáculos, você avança, amém? Olha só, o relacionamento com o Senhor deve ser dessa mesma maneira,
crescente, e a graça para ser multiplicada. Há um outro exemplo também que nós iremos utilizar aqui, que é sobre a maratona. O apóstolo Paulo fala a respeito de correr, de uma corrida. Ele diz a respeito dessa corrida, ele fala a respeito de desferir golpes, não ao léu, mas golpes certeiros. Há uma jornada, há uma carreira a ser completada, há uma corrida. E o melhor de Deus, sabe o que é? É porque com Deus não existe competição entre nós. Nós não competimos entre nós. Cada um tem o seu tempo e o seu modo. Mas o que nós precisamos é completar a carreira e guardar a fé. E olha só, Hebreus 12:1, corramos com perseverança. Fala assim, eu preciso correr a minha corrida com perseverança. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, eu estou olhando para alguém que é perseverante na sua corrida. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, teve um corredor etíope, o nome dele é Haile. O sobrenome aqui eu não quero nem tentar ler. Gebre Selassie. Deve ter alguma coisa francesa aqui. Haile Gebre Selassie. Tá vendo? Que eu estou bem no francês. E ele correu uma maratona, é um homem que correu maratona menos de 2 horas. Maior corredor de todos os tempos. Só que, pasme, presta atenção, ele correu a segunda metade, dividindo a maratona é 42 quilômetros. No quilômetro do 0 ao 21, ele correu em um tempo, mas do 21 ao 42, ele fez num tempo menor do que da primeira parte. Aí você pode falar, mas como que é isso? Era para ele cansar, mas deixa eu te falar algo, eu creio que com Deus é assim, cada ano que passa, você vai fazendo algo mais poderoso na sua vida. A nossa caminhada, está lembrado de Caleb? Já velho em idade, porém jovem no corpo e no espírito, velho conquistando terras e apropriando da promessa que foi dada há anos atrás. Ele estava ali cheio de vigor para apropriar da bênção. Olha só, amados, assim também teve um grande evangelista, o nome dele é Bonker, Reinhard Bonker. Ele já de idade avançada, com 70 anos por aí, chegaram para ele, não sei qual era a idade, falou, olha, você está envelhecendo, tal, você vai parar, vai ficar em casa. Ele falou assim, não, eu sou como um Boeing 747, aquele maiorzão que tinha. A maior velocidade dele na pista é no final. Eu falei, eu quero percorrer toda a minha pista, toda a minha jornada, e quando eu estiver no final, vou estar com a velocidade mais alta e vou sair para voar. Assim é a nossa jornada. Eu tenho algo comigo, eu não quero aposentar, não quero. Então, enquanto eu tiver saúde, vou ter vigor e saúde, eu quero estar pregando. Claro que pode ser que no final da vida eu vou pregar menos, mas eu quero estar trabalhando. Eu quero concluir a minha carreira, sabe como? Pegando o colarinho de um enfermeiro, ou de alguém que estiver do meu lado, ainda pregando o evangelho no último segundo. Falando, aceita Jesus, porque eu estou indo para lá. E a salvação para você. Eu quero assim, e quero cada ano que passa, crescer mais em vida, mais em unção, mais em poder. Quantos querem isso também? Digam amém. Olha só, então há uma promessa bíblica para nós, que é de experimentarmos de mais glória, glória sendo multiplicada, graça sendo multiplicada em nossas vidas. Eu quero ilustrar, essa questão da maratona. Deixa eu falar algo para vocês. No maratona, eu já corri 10 quilômetros, meu recorde. 59 minutos, numa esteira. Olha, nos primeiros 5 minutos você vai bem, nos 15 você já dá vontade de falecer, você já quer parar. No 20 você fala, não aguento mais. Nos 30 vai melhorando, mas chega nos 45 você fala, ai meus joelhos, tem um corinho que fala dos joelhos, que não dói. E aí você vai indo, chega uma hora que você, mas vou te falar algo poderoso, corri 1 hora, agora imagina esse corredor de 2 horas.
Agora vocês concordam comigo que em algum momento eu cansei? Sim ou não? Poderia ter parado? Sim ou não? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Não se condene em cansar. O diabo, ele lança setas de apatia, de cansaço. Estou cansado. Estou cansado do meu casamento. Estou cansado do emprego. Estou cansado da igreja. O diabo lança. Circunstâncias vêm naturais que realmente pode te cansar, pode te afadigar. Mas vou falar algo para você. No maratona, a pessoa começa cheia de energia, mas depois de alguns quilômetros vem o cansaço. Mas nós precisamos entender que o que você vai fazer nesse dia então? Você vai ficar condenado? Não, clama a Deus, fala: Senhor, renova as minhas forças. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Fala: Senhor, renova as minhas forças amanhã de manhã, renova o meu ânimo. Irmãos, eu já oro cedinho, desde 2014, ou seja, já tem alguns anos. Você acha que não teve dia que eu tentei falar: estou desanimado, estou cansado? Já. Mas eu falo: Senhor, renova as minhas forças. Psss, meninos, olha aqui para mim. Eu falo: Senhor, renova as minhas forças. Não deixa eu desanimar. Não deixa eu parar. Isso, olha aqui para mim, jovens. Isso fazer diferença na sua vida. É quando você não desanima. Você permanece. Você persevera. Pergunta para um adulto aí. Todas as coisas boas que o adulto tem é porque ele nunca parou. Não é isso, seu Baltazar? Você continua e você vai permanecendo, e aquilo dali vai sendo acrescentado. Quando você cansa, clama a Deus. Ele é a sua força. Fala assim: o Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Quem que é a sua força? Vira para o irmão e fala assim: meu irmão, eu sei que a sua força é o Senhor. Só que aí alguns começam a se condenar, a questionar, e falar: eu preciso ser mais apaixonado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer renovar suas forças? Medita no quão amado você é. Eu estou cansado, eu preciso de amar mais a Deus. Eu nunca vou chegar aqui e bater em vocês. Falar: vocês precisam amar a Deus. Não, amar a Deus é uma resposta daqueles que sabem que são amados por Deus. Quem sabe que é amado por Deus, ama a Deus. Irmão, olha aqui para mim. Os casados. Você lembra no início do seu relacionamento com sua esposa? Aquela paixão, não que acabou, permanece, amém? Você media esforços para estar junto? Não, se fosse preciso correr 2 quilômetros, você corria. Não tenho dinheiro para onde? Estou indo a pé. Sim ou não? Quem já foi a pé, da sua casa para a casa da sua amada? Quem já foi a pé faz assim. Não tinha condição na época, e pegou, calçou, e ia até descalço. Sim ou não? Se necessário fosse, ia descalço? Ia. Sim. Vocês estão me entendendo? Olha só, amados, quando você se lembrar do quão amado você é, você irá se energizar. Deixa eu falar algo para vocês. Em 2 ocasiões no Evangelho, nós vemos que Jesus ouviu o Pai dizer: este é o meu Filho amado. Se tem algo que é importante você ouvir na sua jornada, para você completar a carreira, você precisa saber que você é amado. Olha aqui para mim, Tim, presta atenção aqui comigo. Você sabia que Jesus ouviu 2 vezes que ele era amado do Pai? Uma vez foi lá no Jordão. Jordão é o lugar mais baixo que tem na terra. E a outra vez que ele ouviu foi lá no Monte da Transfiguração, o lugar mais alto de Israel. Ou seja, ele ouviu que ele era amado no vale, e ouviu que era amado no monte. Assim você precisa viver a sua vida. Tem dias que está dando tudo certo. Bem, a verdade, nesses últimos dias está dando tudo certo. Então, se eu contar para você, você vai se alegrar comigo, você não vai ter inveja santa. Mas tem muitas coisas dando certo na minha vida e tal, mas há uns tempos atrás não estava dando. Mas o amor de Deus é imutável. Então mesmo quando não está dando nada certo, eu continuo dizendo: eu sou amado de Deus.
Mas quando está dando tudo certo, eu falo, eu sou amado de Deus. E isso vai trazer vigor em você, para você completar a carreira. Vocês estão me entendendo? Então olha só, né, nós podemos ver isso, né, que o Senhor, Ele falou isso para Jesus em 2 momentos. Mas também teve que falar para Jesus, sabe por quê? Porque logo após que ele ouviu a primeira vez lá no Jordão, o que aconteceu com Jesus? Foi levado para o deserto para ser tentado. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui, vou falar algo da parte do Espírito. Muitas vezes Deus permite você ser tentado. Tentado, preste atenção, estou falando da parte do Espírito. Muitas vezes tentado para ir para um caminho mais curto. Vocês estão lembrados que Satanás chegou para Jesus e falou assim, te dou todo o reino que você vê? Sim ou não? Mas seria assim que Jesus iria reinar? Não. Muitas vezes você vai ser tentado para sair do caminho, porque o diabo foi lá para tirar Jesus do caminho, que era o caminho da cruz, da morte. Muitas vezes Deus vai permitir, mas saiba que Jesus o tempo inteiro usou a palavra e confiou no Espírito. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado e foi aprovado, porque ele estava dizendo que mesmo sendo Deus, dependia do Pai. E tem horas que é importante sim, você dar respostas certas. Você não acha que eu fui tentado? Com certeza, Emerson. Fui tentado várias vezes na minha vida, em desistir, em largar, ir pelo caminho mais curto, em desanimar. Mas eu sempre fui para Deus. Falei, Senhor, me salva, eu estou assim, meu coração está assim, eu preciso do Senhor, me ajuda. E Ele ajuda, por isso estou aqui hoje. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, Ele está aí para te ajudar. Olha só, então quanto mais nós conhecemos e acreditamos nesse amor de Deus por nós, mais nós desfrutamos de vitória. Amém? Segunda coisa, tropeçar. Deixa eu te falar algo. De repente você está aqui comigo, me ouvindo, mas você foi um que caiu, que cometeu um pecado, tropeçou, estava indo bem, mas aí começou a se achar muito forte, confiando em si, e aí deixou de viver, né, na dependência de Deus. Não ouvia a esposa, não ouvia o esposo, não ouvia o irmão mais experiente, alguém cheio do Espírito, e foi caminhando, aí tropeçou e caiu, porque a soberba precede a ruína, a queda. E aí você fala, acabou. Não, querido, não acabou. Pedro negou Jesus 3 vezes, amaldiçoou ele na terceira, mas o ministério dele não acabou, houve uma chance. Então talvez você está aqui porque você se afastou da vida da igreja, porque você caiu em um determinado momento, sentiu acusado, condenado, e falou, não tem mais jeito para mim. Eu estou aqui para falar da parte de Deus, há jeito para você. Ele é o nosso Salvador. Fala assim, eu tenho um Salvador. Então, tem gente na corrida que cansa, mas tem gente na corrida que cai. Quantos aqui já viram vídeos de pessoas que caíram e depois levantaram e venceram a corrida? Na internet aí está cheio de pessoas que estavam correndo, tropeçou, caiu, aí a pessoa levanta, corre mais, e chega no final e passa todo mundo. Com Deus é assim. Fala assim, graças a Deus. Ele está aqui para te levantar, Ele está aqui para levantar você, está aqui para te animar. Olha só, a palavra de Deus diz, porque agora, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual que é o problema? Aqueles que caem, de repente fica condenado, sentindo, acusado, e aí paralisa, rejeita toda a condenação, fala assim, eu estou em Cristo Jesus, eu tenho Ele como Salvador, e agora nenhuma condenação há para mim. E o Marcos pode subir aqui, tecladista, a equipe de louvor também pode subir. Olha só, amados, no entanto, a boa notícia é que se nós cairmos, nós não vamos ficar no chão. Você pode clamar ao Senhor e Ele vai te levantar. Amém?
Agora, claro, isso não é uma licença para você pecar, preste atenção. Na jornada, você pode cansar, você pode cair. Eu não estou falando então eu posso sair caindo em pecado. Não. Fala assim, misericórdia. Porque quando você cai, tem consequências. Está lembrado do testemunho que eu contei? Testemunho de vida, né? Daquele irmão. Ele caiu. Só que ele ficou tão condenado, tão acusado, que muitas vezes eu chamei ele. Ele chegou até aí, lá no Botânico algumas vezes. Mas ele ficou tão condenado. Pode tocar um tecladinho para mim? Que ele paralisou. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui me assistindo e você me ouvindo. E você... Pode abaixar um pouquinho, Marcos. Você caiu, você errou. Eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te levantar. Há uma jornada ainda para você percorrer. Não pare. Há um advogado. Fala assim, eu tenho um advogado. Levante rapidamente. A palavra de Deus diz em Lucas 7,47: por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Deixa eu te falar uma coisa, você pode tirar disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Na sua queda, você pode ter uma experiência tão forte, que isso vai te dar um vigor tão grande, despertar a graça e o amor de Deus, que vai te levar a completar a carreira. Posso falar bem a verdade? Muitas vezes a melhor coisa que pode te acontecer é a queda. Está lembrado de Pedro? Se vangloriando em si? Não, jamais te negarei. A melhor coisa que aconteceu foi ele se enxergar e não depender mais dele. E aí ele começou a andar como João andava. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Terceira, pode cansar, pode cair, mas pode estar ferido. Um corredor, né, essas corridas, né, dessas sapatilhas de corrida, tem cravos de metal. Hoje talvez não tem mais, mas antigamente tinha aquele cravo de metal. Se um corredor passasse no outro, poderia arrancar um pedaço ali, se ferir, machucar. Isso aconteceu em algumas corridas. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso fala de relacionamento entre irmãos. O irmão tal me feriu, me machucou. E você nunca machucou ninguém. Você é perfeito. Olha só que coisa mais linda, perfeito esse menino. Querido, você também já feriu outros. A vida da igreja é assim. Aonde tem dois, vai ter um roçando o outro ali, um lixando o outro, faz parte. Mas eu vou te falar uma coisa. A sua ferida pode se transformar em algo poderoso, porque você é ferido e trata o próximo como Jesus nos tratou. Jesus foi ferido e traspassado lá na cruz do Calvário. E o que ele falou? Pai, não imputa sobre eles esse pecado. E ele muito nos amou. Então deixa eu te falar uma coisa, para de lamber a ferida e condenar aquele que te feriu. Decida amar até mesmo os seus inimigos, coisa que esse irmão não é, porque se ele é irmão, ele não é o seu inimigo. E nós não temos inimigos de carne e sangue. Então para de ficar falando, eu não me envolvo mais, porque uma vez eu me envolvi e falaram da minha vida. E você nunca falou de ninguém. Mas não me deram atenção devida. E você deu atenção para todos. Mas um dia lembraram do aniversário de todos e não do meu. Isso acontece. Eu estou usando aqui ilustrações, por favor, não fique achando que eu estou condenando alguém aqui, não. Mas eu tenho que usar ilustrações, amém? Vai que uma calha contigo, fique em paz. Porque tudo isso também já aconteceu comigo também. Você acha que o pastor não fica ressentido das ovelhas? Não me deram parabéns no dia 31 de dezembro. No meu é fácil, porque vocês vão estar aqui e vão estar no culto. Mas o pastor também fica. Não devemos ficar ferido, porque aquele que fica ferido não completa a carreira.
Entenda que você também é capaz de fazer o mesmo que seu irmão fez, porque você tem uma carne, a sua carne também é capaz de fazer pior ainda do que ele fez. Decida amar, ama. Ei, presta atenção, eu vou ensinar vocês um caminho sobremodo excelente, sim ou não? Sim ou não? No mundo que você deixa para lá, mas na vida da igreja, o que você faz? Ama. Eu já fui abandonado e traído várias vezes, como pastor, mas todo aquele que vir a mim, eu vou trazer de volta, e vou amar, e vou cuidar, e vamos caminhar, e vamos embora. Tem hora que a gente fica ressentido, não quero ver, mas vou te falar, quando você vê, você vai lá, você tem que amar. Peça para Deus. Pastor, você não sabe que foi difícil para mim. Eu te compreendo, eu sei que tem vezes que é difícil, mas decida amar. Olha só, vai chegar um dia em que você vai ser machucado, de uma forma justa ou injusta. Alguém fará mal para você. Não, você não vai gostar disso, mas entenda que ele precisa do perdão assim como você recebeu. 2000 anos atrás Jesus foi ferido, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu te falar algo, na sua cura pode fluir muito poder, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Das feridas de Cristo nós fomos sarados. Ei, olha aqui para mim, das suas feridas você pode sarar muitas pessoas. Eita, vou repetir porque você não entendeu. Das suas feridas você pode ser muito usado para sarar e curar muitas outras pessoas. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, eu sei que você foi ferido, mas eu estou olhando para alguém que vai sarar muitas pessoas. Aleluia. Fica de pé agora, por favor. Quarto e último, se você vai na caminhada, você pode, presta atenção aqui comigo, já é o último tópico. Nessa corrida, você começa correndo aqui e cansa, clama o Senhor que Ele te dá fôlego. Você cai, clama o Senhor que Ele te levanta. Você é ferido, clama o Senhor e decida amar o seu irmão, amém? Mas aí você pode chegar num determinado, preste atenção, amados, num determinado momento escolher o caminho errado, desviar, ir para um caminho. Olha, amados, eu já vi gente tomando caminhos ruins. Presta atenção, muitas vezes o caminho não é pecaminoso, é lícito, mas de repente você escolhe um caminho que não é o caminho. Deixa eu te falar, olha aqui para mim, preste atenção. Tem hora que há uma resistência. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem hora que você fala: eu vou dar uma contornada. A palavra não fala contornar, fala assim. A palavra fala o quê? Resistiu. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, porque foi Deus que colocou. Satanás, caia por terra. Mas aí você desvia a rota por coisas lícitas, mas isso vai dar em algum momento em algo que não vai ser bom para a sua vida. Mas eu preciso falar algo para vocês, olha para mim, Deus é bom. Aí você precisa estar num culto como esse, fala assim: realmente eu tomei um caminho errado, eu preferi coisas que não deveria ter preferido, eu coloquei coisas acima do propósito de Deus. Senhor, me traz de volta. Ele te traz de volta. Ele pega na sua mão e fala assim: vamos para um caminho sobremodo excelente. E Ele te traz para o caminho no qual você vai completar a carreira, vai guardar a fé. Então na maratona, de repente pessoas podem sair fora ali do trajeto, distrair. Mas olha só, isso aconteceu com os Gálatas. Eles começaram na graça, mas depois quiseram ir para a lei. Aí Paulo fala: Gálatas insensatos. Olha só o que diz, está lá em Gálatas capítulo 3 verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, agora estejais vos aperfeiçoando na carne, na força do braço? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão?
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo fala: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Não é que ele perde a salvação, ele só parou de depender de Deus. Mas deixa eu te falar algo. Tem hora, amados, olha aqui para mim, tem hora que propostas vão vir, situações vão vir. Você acha que não veio para mim? Veio. Um dia eu tive que vender o restaurante, porque eu falei: eu não vou cumprir o propósito de Deus com o restaurante. Teve dias que eu passei muito apertado, tive que vender minha casa que eu morava, mas eu falei assim: eu vou gastar minha casa no meu chamado. Teve um dia que me mudaram de prédio, eu falei: Deus, e agora? E eu fui para Deus guardar meu coração e ajustar, porque eu tinha comprado uma casa, vendi a casa. Nada pode nos atrapalhar de cumprir com o chamado e com o propósito de Deus. Eu fui chamado para ser pastor, e assim, pela graça de Deus, da dependência de Deus, eu vou com Ele até o fim. Não vou abrir mão. Tentações vão vir, situações, pressões financeiras, pressões da cabeça, tudo isso já vem em mim. Mas eu falo: daqui eu não saio. Deus me dá força para eu vencer as circunstâncias. É assim. Senão você não vai, você vai edificar algo e um dia vai apresentar diante de Deus e falar assim: isso é madeira, feno e palha. Eu não te chamei para viver isso, eu não te chamei para fazer isso, eu te chamei para coisa sobremodo excelente. Mas lembra, Jesus foi testado, tentado, porque o diabo não queria que ele morresse na cruz. Sempre é colocado um caminho, dois caminhos diante de nós, você escolhe. Mas vou te falar uma coisa: por que eu consegui estar aqui? Porque eu tenho alguma coisa de bom? Não, querido, é porque quando eu não consigo, sabe o que eu falo? Deus me salva, só isso. Me livra, estou querendo desistir, estou querendo parar, estou precisando de dinheiro, estou precisando de paz, estou precisando disso. Mas eu falei: eu vou, porque eu fui chamado para isso. Então eu vou cumprir com a minha carreira. Mas aí eu posso te contar uma coisa: sempre quando acontece isso, aí eu vejo o milagre de Deus. Senta comigo e eu te falo: 1 quilo de milagres, 1 tonelada de milagres, milagres atrás de milagres, favor atrás de favor. Mas teve dias maus que eu chorei e falei: Senhor, me ajuda. Mas aí quando você permanece, só clama a Ele. Fecha agora seus olhos, comece a clamar por Ele. Fala: Senhor, me ajuda. Fala para Deus, libera um decreto agora. Fala: Deus, eu quero cumprir com a carreira que o Senhor tem proposto para mim. Não quero desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas quero cumprir com o chamado de Deus. Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero confiar na Tua graça, eu quero confiar no favor imerecido, eu quero confiar na Tua força. Não irei andar de acordo com a minha habilidade, com o meu esforço. Senhor, me salva. Talvez você está aqui, você cansou, fala: Senhor, renova a minha força. Talvez você está aqui, mas você caiu, fala: Senhor, me levanta. Talvez você está aqui, mas você foi ferido, fala: Senhor, eu sou curado, pelas suas pisaduras eu sou curado, eu vou amar aquele que me machucou. De repente você está aqui, você entrou por um caminho errado, você tomou o caminho que você não deveria tomar. Fala: Senhor, eu quero voltar para o centro da Tua vontade, eu quero voltar para o centro daquilo que o Senhor me chamou para viver e fazer, na minha casa, no meu trabalho, no meu chamado ministerial. Não confie em si, confie completamente nele. A nossa vida é de fé em fé, olhando fixamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador dessa obra. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o nosso sustentador. Mas fazendo isso, certamente há uma coroa esperando por cada um de nós. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda.
Deixa eu te falar, o apóstolo Paulo fala isso. Vamos cantar uma canção, vamos encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha no seu coração um entendimento que a nossa vida é passageira. Ele fala o seguinte, ele termina: também a todos quantos amam a sua vinda. Quem é que ama a sua vinda? Aquele que não está perdido e apaixonado das coisas do mundo. Aquele que está querendo edificar aquilo que Deus está edificando. Ah, uma coroa. Aí você fala, pastor, mas está difícil, eu não sei o que eu faço. Clama para Ele, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Se for necessário, Ele vai abrir o mar. Mas se for necessário, Ele te faz andar por sobre as águas. Mas você será como aquele que não titubeia, mas aquele que vai até o fim. Milagres vão acontecer. Não é verdade? O senhor está provando de um milagre de Deus na sua casa. Não é verdade? Milagre Deus está fazendo. Agora, quantos milagres Deus quer fazer? Só não podemos tirar a tampa da panela. Fecha a panela, deixa a pressão vir e fala: daqui eu não saio, e eu vou ver um milagre acontecer na minha vida. E aí você vai ser aquele que vai contar dos milagres de Deus, e pessoas serão transformadas através do que Deus vai fazer na sua vida. Quantos querem isso? Feche os seus olhos agora e comece a invocar o nome do Senhor, a declarar que você vai completar a carreira, vai combater o bom combate, vai guardar a fé, e nada vai te deter, nada vai te deter. Oh, Espírito de Deus, Espírito, enche a minha vida, Espírito.